Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais um culto da Igreja Casa Restaurada. Que você, nessa noite, possa estar abrindo o teu coração, que você possa estar compartilhando esse link com pessoas que você ama. Eu tenho certeza que, assim como o Espírito Santo falou ao meu coração, Ele vai falar com você nessa noite, Ele vai te abençoar. Fique atento, porque Deus tem uma obra na sua vida, Deus tem um plano, e nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Amém? Gostaria de fazer uma oração. Feche os teus olhos. Senhor, nós te exaltamos, Pai, graças te damos por esse privilégio de estarmos aqui reunidos em torno do seu nome, a saber que onde está dois ou mais reunidos, ó Pai, o Senhor está presente. Por isso cremos, Senhor, que o Senhor, o mesmo Deus que está aqui, é o mesmo que está entrando agora na casa das pessoas, ó Pai, que estão assistindo. Deus, que Teu Espírito Santo com liberdade ministre sobre nossas vidas, Senhor, trazendo transformação, restauração, libertação, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, ela venha de encontro aos nossos corações, segundo a necessidade de cada vida, Pai. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu gostaria de falar nessa noite sobre um assunto que fala-se tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, sobre tesouro em vasos de barro. Não sei se tem alguém aí do teu lado, fala assim, que para essa pessoa que está do seu lado, você tem um tesouro dentro de você. A Bíblia ela nos compara com um vaso de barro. Então eu gostaria de ler um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 7, diz assim, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para demonstrar que este poder e que tudo excede provém de Deus e não de nós. Sofremos pressões de todos os lados, tudo não estamos arrasados, ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos cotidianamente entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Olha que interessante, o apóstolo Paulo aqui no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, ele está falando o seguinte, que a excelência da revelação que ele tinha, todo o conhecimento que foi dado a ele coloca de uma maneira bem simples, ele coloca que para que a excelência seja sempre de Jesus Cristo, ele se compara como um vaso de barro, ele coloca como uma fragilidade. Então, nós temos um tesouro num vaso de barro, para que a excelência sempre seja de Jesus Cristo e não nossa, porque a tendência é nós nos gloriarmos naquilo que Jesus faz através da nossa vida. E Paulo, ele foi tremendo, porque Jesus se revelou a ele de uma maneira poderosa. Ele teve umas experiências tremendas com Jesus Cristo. Então ele teve revelações vindas da parte do Senhor que nenhum outro apóstolo teve. Você imagine, todos os apóstolos andaram com Jesus, então eles viram aquilo que Jesus fazia. O apóstolo Paulo ele não andou com Jesus, ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. E todas as revelações, a maioria de todo o Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo, por revelações. E ele ia conferir com os apóstolos se aquilo que Jesus estava revelando a ele havia acontecido mesmo. E ele faz uma colocação que eu acho muito interessante, que toda aquela revelação que ele tinha, toda aquela excelência do conhecimento de Cristo,
estava depositado num vaso de barro, porque ele era frágil, ele era uma pessoa igual eu, igual a você. Tanto é que ele fala que o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ele era uma pessoa sujeita às mesmas paixões como eu e você, uma pessoa falha, mas buscava a perfeição, buscava não andar no erro, ser semelhante a Jesus Cristo, a ponto das pessoas chegarem para o apóstolo Paulo e falarem assim, não mais pelo que você fala, mas pelaquilo que nós vemos. Então as pessoas conseguiam ver Jesus Cristo através da vida do apóstolo Paulo. Amém? Porque ele reconhecia, ele sabia que nada provinha dele. Ele era apenas um vaso. Ele era apenas um vaso frágil que poderia ser quebrado a qualquer momento. Mas ele vivia pela excelência das revelações que Jesus dava a ele. E toda a honra e toda a glória ele sempre dava a Jesus. Amém? Vemos no Antigo Testamento, através da vida de Elias, Deus usando ele poderosamente. Não sei se você lembra, contra os profetas de Baal, ele vai lá e prepara um holocausto e faz um desafio contra os feiticeiros, os profetas de Baal que estavam naquele lugar. E ele fala que o Deus que respondesse com fogo, esse era o Deus verdadeiro. E ele faz esse desafio e chama toda a nação de Israel. Naquela época a nação de Israel estava dividida, ela estava cultuando outros deuses e ele vem no intuito de trazer a verdadeira adoração, trazer o povo a adorar o verdadeiro Deus. E ele faz esse desafio e chega ali, prepara-se um holocausto e ele manda primeiro os profetas de Baal mandar o Deus deles responder sobre aquele holocausto com fogo. E eles passam ali a tarde toda e se flagelando, se batendo e orando aos deuses pagãos e ninguém respondia, nenhum daqueles deuses respondia. E quando Elias ainda fala assim para eles assim, fala mais alto que o Deus de vocês não está ouvindo, ainda tira um sarro deles. Tá? Aí chega uma hora que eles não conseguem, aí Elias ele fala o seguinte, ele fala assim, então agora faz o seguinte, pega um pouco de água, ainda pegou a água, jogou sobre o holocausto e orou a Deus, e Deus respondeu do céu com fogo, o fogo consumiu todo o holocausto. E toda a nação de Israel naquele momento se dobrou diante do Deus de Israel, reconhecendo que só existia um Deus, né? E toda a nação se volta para Deus naquele momento. E o texto fala que ali o Elias e o povo de Israel vai contra aqueles profetas e começa a matar aqueles profetas. Então foi tremendo o que aconteceu, mas de repente, para que ele não... por que eu estou te falando isso? Para que ele não achasse que ele era o cara, ele era apenas um instrumento, era um vaso nas mãos do Senhor. De repente ele ouve uma voz da Jezabel que ameaça ele de morte. E quando ele ouve que a rainha ameaça ele de morte, ele foge e vai para uma caverna e ali ele fica. Entendemos que Elias, ele é uma pessoa igual a eu e igual a você, está sujeito às mesmas paixões. Uma hora a gente está bem, outra hora acontece alguma coisa, a gente fica preocupado ou nos desestabiliza e acabamos perdendo o foco, acabamos perdendo a referência de quem é Jesus Cristo sobre nossas vidas. Mas o mais importante é que nós somos um vaso, e esse vaso, ele é muito precioso por Senhor, em nome de Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, diz assim, que aquele que se glorie, glorie-se no Senhor, não na sua própria força. Elias poderia ter chegado diante de Jezabel e ter falado assim, não, o Deus de Israel é comigo e eu vou na minha força e aí? Ele ia quebrar a cara.
porque ele matou os profetas de Baal. De repente ele ouviu uma palavra que o amedrontou, ele ficou assustado e ele fugiu. O texto fala que ele fugiu e teve uma crise de depressão. E Deus ali se revela com ele, Deus trata sobre a vida dele, e ele volta, e Jezabel é morta. Então, entenda uma coisa, aquele que se glorie no Senhor. Aquilo que Deus vai fazer sobre a tua vida, ou através da tua vida, dê toda a honra, toda a glória, é o único que é merecedor de todo louvor, de toda adoração, a Jesus Cristo. Não atribua nada a você, eu sou bom, eu faço, eu aconteço. Quando você começa a falar o eu, é o princípio de que esse vaso, ele está sendo rachado, e um vaso quebrado, você só vai juntar os cacos. Mas nessa noite eu tenho uma palavra para você, eu tenho uma esperança para a tua vida. Vamos concluindo aqui, vamos junto comigo no meu raciocínio. Em Jeremias, no capítulo 9, versículo 24, diz assim: mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer-me e compreender-me que eu sou Yahvé, o Senhor, e ajo com a lealdade e com justiça e com retidão sobre a terra, porquanto são essas as virtudes nas quais tenho grande prazer. Eu sou o Eterno. Não atribua nada sobre a tua vida. Se glorie no Senhor. Se alguém falar alguma coisa para você, você é uma bênção porque o Senhor está sobre a tua vida. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te protege. E apesar de nossas limitações, podemos ser um vaso precioso nas mãos do Senhor. Deus quer te usar, Deus quer te usar. E eu gostaria de ler um texto muito conhecido que está em Jeremias, capítulo 8, que fala sobre o oleiro, o vaso. E é um texto muito clássico, é um texto que Deus deu como palavra profética à vida do pastor Pércio, no início da igreja. Então, eu gostaria que você lesse esse texto junto comigo e você atribuísse e prestasse bastante atenção quando a Bíblia fala de oleiro, de vaso de barro e do profeta, porque esse texto ele atribui a essas três pessoas: o oleiro, que está trabalhando na roda, o vaso de barro, que é eu e você, que estamos sendo moldados pelo oleiro, e o profeta, que ele está ali assistindo tudo, porque Deus manda ele ir naquele lugar. E ali Deus vai trazer uma revelação para o profeta. Amém? Jeremias, capítulo 18, versículo 1, diz assim: palavra de Yahvé, o Senhor, que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, eis que lá estava concentrado na confecção da sua obra sobre a roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então Yahvé dirigiu-se-me a sua palavra, dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro? Com a sua obra de barro, indaga o Senhor. Eis que, como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Se em algum momento eu determinar que uma nação ou um reino qualquer seja arrancado das suas terras, despedaçado ou arruinado
e esta nação que eu adverti se converter e da sua infidelidade e malignidade, então eu voltarei atrás e mudarei a ordem da punição que houvera previsto e decretado. Olha que interessante. O próprio Deus está falando o seguinte, primeiro ele leva o profeta Jeremias naquele lugar, ele fala assim, ó, vai e desce a casa do oleiro. Quando ele chega naquele lugar, você consegue perceber a cena, ele fica ali assistindo porque Deus não fala nada, Jeremias não fala nada, porque Deus fala para ele, desce naquele lugar que eu vou te mostrar alguma coisa. E chega ali, naquele lugar, ele está vendo o oleiro trabalhando. Você já viu um oleiro trabalhando? Aquela roda de pano, ele fica ali naquela perninha ali, só rodando aquele negócio, e ele vai moldando o vaso de acordo com aquilo que ele quer. E olha que interessante, o oleiro ele não é como uma linha de produção. Hoje existem vasos que você consegue produzir tudo numa linha de produção. Você coloca em diversas etapas, ele sai lá pronto, são 1000 vasos por dia, tudo no mesmo modelo. O oleiro não. Quando ele pega aquela massa ali, ele vai começar a moldar, ele vai produzir aquilo que está dentro do coração dele. Ele vai produzir aquilo, ou ele sonhou com aquilo que ele vai produzir, algo vai sair de dentro dele. Então você imagine o oleiro ali produzindo aquele vaso e ele está ali, e o texto fala o seguinte, que de repente o vaso quebrou, né? Ele deu uma embotada e estragou, o vaso estragou. Só que se você for ver o processo no qual o oleiro trabalha, quando ele pega um barro que ele está fazendo ali o serviço dele, quando acontece isso, a tendência é ele pegar aquela massa, ele colocar fora, que ele vai esperar aquela massa descansar, ele pega uma outra massa e vem e coloca na roda e começa a trabalhar de novo. Mas o texto fala que ele começou a refazer aquela massa. E olha que interessante, depois o texto fala que nós somos como um vaso nas mãos do oleiro. E o texto está sendo bem claro aqui, ele está falando o quê? Que nós somos o vaso de barro. E quem é o oleiro? O próprio Deus. Então você imagine Deus trabalhando sobre a tua vida. Deus está te moldando, Deus está ali e de repente você se perde, acontece alguma coisa que você atribui essa culpa a Deus, ou acontece alguma situação, uma enfermidade, ou acontece um caos sobre a tua vida. O vaso botou, o vaso quebrou. Mas se você estiver na roda, se você estiver nas mãos do oleiro, ele não vai te tirar fora, ele vai desmanchar e vai começar a fazer de novo um novo vaso. Por isso a importância de nós estarmos nas mãos do oleiro, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Agora um vaso, ele precisa passar por diversos processos. Ele está ali na mão do oleiro, ele passa horas naquele lugar, depois ele seca e depois ele vai ao forno. Então existe todo um processo e por muitas vezes em nossas vidas nós não queremos passar pelo processo e às vezes o processo é doloroso, porque Deus ele te mostra onde você vai chegar, mas ele não te fala por onde você vai passar para chegar naquele lugar. Você vai ver durante a história, durante muitas histórias no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Paulo teve revelações, mas Paulo passou por situações, que nem eu tenho certeza, e nem você gostaria de passar. Você vê a vida e a história de José, quando ele era pequeno, ele teve um sonho, Deus mostrou aonde ele ia chegar, ele ia ser governador, ele ia governar sobre sua família, mas o processo Deus não revelou, porque o processo às vezes é doloroso, o inimigo vai tentando trabalhar, mas se a tua vida estiver nas mãos do oleiro, eu tenho certeza e você permitir que o oleiro molde a sua vida, que o oleiro trabalhe sobre a tua vida,
eu tenho certeza, se você esperar os processos, grande é o que Deus vai fazer na tua vida. Você é um vaso precioso na mão do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isaías, no capítulo 64, só para afirmar aquilo que eu estou falando aqui, Isaías 64, no versículo 8, diz assim, ó, no entanto, Yahvé, tu és o nosso Abba Pai, nosso paizinho querido. Nós somos o barro e tu és o oleiro. Todos nós somos obras das tuas mãos. Olha a revelação que Deus dá ao profeta Isaías. No entanto, Yahvé, tu és o nosso Pai querido, Abba Pai. Nós somos o barro e tu és o oleiro. Todos nós somos obra das tuas mãos. Nós somos obras das mãos do Senhor. Nós somos obras das mãos do Senhor. Você tem valor para o Senhor. Você é um barro, você é um vaso precioso nas mãos do Senhor. E Deus quer usar a tua vida. Aleluia. Olha que interessante. O vaso se quebrou nas mãos do oleiro. Quando nós estamos na mão do oleiro, ainda que estejamos quebrado, ele desmancha e faz de novo. Ele desmancha e faz de novo. Talvez você está sendo moldado sobre o Senhor e o vaso quebrou. E olha que interessante, no versículo 4 fala assim, ó, o vaso quebrou e ele moldou um outro vaso de acordo com a sua vontade. Significa o seguinte, que aquele vaso ele quebrou porque já não estava de acordo com a sua vontade. Você tem feito a vontade do Senhor? Você tem andado nos caminhos do Senhor? Deus me colocou aqui nessa noite como um profeta. O oleiro, o vaso, eu e você, e eu estou sendo um profeta para a tua vida, para fazer com que você volte para as mãos do oleiro. Nessa noite eu tenho certeza que se você se desviou, se você se perdeu nessa caminhada, você vai voltar para o centro da vontade do Senhor, porque o vaso não estava de acordo com a vontade do Senhor. Pode olhar lá no versículo 4 de Jeremias, está escrito isso. Então, se não estava na vontade, lógico que ele quebrou e refez diante da sua vontade. Deus tem uma obra na tua vida, Deus tem um plano sobre a tua vida, por isso, seja maleável, deixa o oleiro. Às vezes o processo não é muito gostoso, às vezes ele está fazendo um vaso tão bonito e você não está querendo esperar esse processo. E Deus tem um plano, tem um projeto lá na frente, em nome de Jesus. E você que existia um jargão muito tempo atrás, hoje você quase não ouve falar. Você é um vaso precioso, você é um vaso embotado. Eles costumam falar sobre as pessoas mais velhas na igreja que é um vaso embotado, é um vaso que já não produz nada, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, eu quero ser profeta de Deus para a tua vida nessa noite. Você sabia que o oleiro, ele compra os vasos quebrados e vasos rachados? Ele paga um grande valor sobre os vasos quebrados. E eu vou te explicar o porquê. Eu estive estudando e eu achei muito interessante. Porque o que o oleiro faz? Ele pega os vasos velhos, quebrados, ele tritura todo ele, tá? Ele moe todinho aquele vaso e ele mistura aquele vaso com um barro novo. E todos esses vasos que você passa em prédios, em lugares, aqueles vasos grandões, onde coloca um coqueiro, coloca uma palmeira, esses vasos são feitos com vasos que foram quebrados. Por quê? A resistência dele é muito maior, ele aguenta a pressão de uma raiz. Então, de repente, você está em casa aí, você recebeu uma palavra falando assim, você é um vaso embotado, você é um vaso que não presta para mais nada.
nas mãos do oleiro você tem um grande valor. Ele paga um alto preço pela tua vida. Jesus pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. E Ele quer fazer um vaso novo, onde possa ter mais resistência, onde pode ser mais durável. Então você tem importância para o Senhor em nome de Jesus. Nessa noite, eu não quero mais me alongar, eu quero orar pela tua vida. Eu não sei como você está, de repente você está aí se questionando e diante da situação que você tem vivido, você é um vaso precioso, você tem valor para o Senhor. O Senhor depositou o tesouro dele nesse vaso de barro precioso que está aí do outro lado me vendo, em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar, é uma coisa que, quando eu estava estudando, eu aprendi o seguinte: o problema, quando um vaso ele embota, ele quebra, não está na mão do oleiro, está sempre na matéria-prima, que é o barro. Então, se existe algum problema na sua vida, se existe alguma coisa que você está passando, o problema não está no oleiro, não está no Senhor, o problema está em você. Por isso, se conserte com o Senhor nessa noite. Deixa o oleiro tomar conta da sua vida, fazer um vaso de honra, para que ele possa depositar o seu tesouro em nome de Jesus. E se você for ver todo o processo do vaso, o último é o mais, para que ele se torne resistente e durável, ele entra no forno, e ali no forno é onde ele recebe toda a propriedade para que ele possa ser algo resistente, onde possa ser depositado algo dentro dele, para que sirva. Então, que o fogo do Espírito Santo nessa noite, ele te visite, ele queime toda a impureza, tudo aquilo que tem atrapalhado, tem impedido de que você seja moldado nas mãos do oleiro, em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Senhor, nós te exaltamos, Pai. Nós te damos toda a honra e glória. Ó Deus, nós sabemos que toda boa dádiva, todo bom dom perfeito vem do Pai das luzes, Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra, porque a Tua palavra ela tem o poder, Senhor, de esquadrinhar os nossos corações. A Tua palavra ela tem o poder, Senhor, de nos alinhar contigo, Senhor, nos trazer de volta para o prumo, Senhor, nos trazer de volta para a direção. Por isso, Senhor, eu te peço nessa noite que Teu Espírito Santo entre em cada lar, entre em cada casa, Senhor. Ó Deus, envia anjos, Senhor, em cada casa, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que vidas nessa noite, ó Pai, sejam reerguidas por Ti, sejam levantadas, sejam restauradas, Pai, para a honra, a glória do Teu santo nome, Pai. Nós Te louvamos, Pai, porque sabemos que Tu és um Deus, ó Pai, que ouve a nossa oração, Tu és um Deus que responde a nossa oração, Tu és um Deus, ó Pai, que trabalha para aqueles que Te esperam, Pai. Nós Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, que você possa estar meditando nessa palavra, que você possa estar abrindo o teu coração e deixando Deus moldar a tua vida, porque grande é a obra que Deus tem sobre a tua vida, em nome de Jesus. Nos encontramos no domingo, aqui na igreja. Que você venha, que você abra o teu coração, porque grandes coisas o Senhor vai fazer em nosso meio. Por isso, seja um instrumento nas mãos de Deus e deixa Deus usar a tua vida em nome de Jesus. Nos vemos no domingo, em nome de Jesus. Participe conosco do Louvor Financeiro. Para depósitos bancários, acesse a conta corrente disponível em sua tela ou o QR Code. Para transferências Pix, acesse oferta@casarestaurada.org. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. Agradecemos sua participação e que Deus te abençoe.